galera, nós estamos dando continuidade ao texto de Ezequiel. A gente leu 34, 35, 36 e 37 hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o Senhor ser o Deus de Israel. Então, para começar, ele fala sobre aquela referência que existe entre Deus ou um líder espiritual e as suas ovelhas. Ezequiel faz essa profecia contra os pastores, falando que eles estão pensando só em si mesmos e deixando as ovelhas fugirem, e eles matam as ovelhas boas, e as que fogem eles não vão atrás, eles se vestem de boas lãs, e com isso eles estão pensando sim, só em si mesmos. E aí, logo em seguida, ele já faz aquela analogia que a gente conhece. Deus como um pastor e Israel como suas ovelhas. Ele fala no verso 17, quanto a você, meu rebanho, ou seja, Israel, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre a ovelha e a outra, e entre carneiros e bodes. Não bastam que comam uma boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água limpa? Deverão vocês também lamear o restante com os pés? Deverá o rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Então, primeiro, Deus ele vai reconhecer o seu rebanho, vai ver quem é bode, quem é ovelha, quem está fugindo, quem está ali dentro, e ele vai reconhecer a atitude das suas ovelhas, se elas estão obedecendo o seu pastor, se elas tão bem cuidadas pelo seu pastor, que é Deus, dando comida boa para elas, que é a pastagem, dando a água limpa para elas, se elas estão aproveitando disso, ou se elas estão achando pouco e ainda destruindo a vida de outras pessoas. Porque aqui ele fala, vocês têm a boa pastagem, comem da boa pastagem e vai lá e pisoteia o resto da pastagem. O que é aquilo? Comida para os outros. Vocês bebem da água limpa, mas vão lá e lameiam todo o resto, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Então ele tirará todas essas ovelhas que estavam saqueando as ovelhas fracas, que são as ovelhas do Senhor, né? E vai salvar essas outras ovelhas que serão o seu rebanho. Então a primeira coisa que Deus faz é reconhecer qual é o seu rebanho. Depois ele vai falar uma profecia contra Edom, em Ezequiel capítulo 35. E aí ele fala o tão feroz que ele vai ser. No final do capítulo ele fala assim, pois assim diz o Senhor soberano, enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei, como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, e assim que eu tratarei. Vocês ficarão arrasados, ó monte Seir, você e todo Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. O povo que saqueou o povo de Israel, só para a alegria deles, estão todos felizes, Deus também vai fazer o mesmo com eles. Enquanto todos os outros povos vão estar felizes, eles vão estar sendo saqueados. Mas por que Deus faz isso? No capítulo 36, ele fala para a profecia ao monte de Israel, falando que eles vão ter um bom pasto, um novo líder vai chegar, e ele faz referência a Davi aqui. E Deus fala que vai cuidar do seu povo e etc. Só que lá mais pra frente a gente acha, nossa, Deus é tão bonzinho com o povo de Israel. E aí no meio do texto ele fala que ele vai estar protegendo o seu povo, vai dar bom alimento para eles, vai estar cuidando deles. E todo o povo que ele tinha arrasado antes e espalhado entre os outros povos, Deus vai reunir esse povo de novo, vai dar um líder para eles e vai cuidar deste povo. Só que aqui ele retoma o porquê que o povo foi espalhado. E por isso, no final, ele fala que ele não está fazendo isso por dozinha do povo dele. Ele está fazendo isso porque no meio dos outros povos, o povo de Israel era lembrado pelo nome do Senhor. E aí ele fala, assim diz o soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, dos olhos delas. Então aqui ele não faz por dozinha, ele está fazendo isso para poder mostrar que o nome dele é santo e que o nome dele é soberano a todas aquelas pessoas que estavam humilhando o povo de Israel. Mas não acaba aí, Deus ele não dá isso só de graça. Ele fala, então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos, por causa de suas iniquidades e das suas práticas repugnantes.
Quero que saiba que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Então não acaba por aí. Ele não pega um povo que está destruído, que está profanando a sua palavra e vai lá dar recompensa só por causa do seu nome. Deus, ele fala que o povo vai se humilhar e vai ter que se arrepender para tudo isso acontecer. No capítulo 37, ele conclui esse pensamento dando uma visão para Ezequiel, mostrando que o povo atualmente ele é como os ossos secos, mortos e jogados num grande vale. E aí Ezequiel, como voz do Senhor nesse momento, ele profetiza que esses ossos vão ter vida novamente e profetiza novamente que esses ossos vão ter um novo espírito. Isso aí é só uma metáfora porque já foi dito no capítulo anterior. Deus vai dar um novo espírito, que é um espírito ligado ao Senhor, ao povo, um espírito de respeito ao Senhor. No final do capítulo ele fala sobre a nação de Israel, que finalmente ela vai ser unida novamente, só que com a liderança de um único só rei, que é o Senhor. Bem, é isso aí, gente. A gente está acabando o livro de Ezequiel. Aproveitem a leitura e o final do ano tá aí. Até mais, gente. Tchau. E aí? Já leu a Bíblia hoje?